Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos retomar a parte de acentuação gráfica, porque existe um complemento. E vamos relembrar um pouquinho que nós já estudamos, então na página 80. Mas antes de entrar na nossa aula, eu quero lembrar de algo que eu postei no grupo do WhatsApp. A questão da responsabilidade, do foco e da dedicação aos estudos. Eu percebi que logo depois da correção da prova, que tem muita gente que ainda não está conseguindo entender a matéria e que tem muita gente com matéria atrasada. Isso é muito complicado, porque nós temos as nossas videoaulas toda semana, né? Tem a minha, tem de inglês, tem de matemática e assim por diante. O que vai acontecer? Se vocês deixarem acumular tarefas, vai surgir aquilo que nós chamamos de bola de neve. Serão muitas coisas que se juntarão e vocês depois não darão conta para fazer tudo. Se de repente o governador ele determina que as aulas voltarão dia 1º de julho, o que vai acontecer com essas pessoas que estão atrasadas? Hein? Então prestem bastante atenção. Então procure pensar da seguinte maneira: a nossa videoaula é como se fosse o período que vocês estão na escola. Acabou a videoaula, vou correr e fazer minhas atividades, para que na próxima videoaula eu tenha tempo suficiente. E também aquele tempo para estudar, para tirar as dúvidas, certo? Então é esse processo que nós precisamos. Então foco nos estudos. Eu vou cobrar tudo isso, todas as minhas videoaulas, tá bom? Vamos lá. Então pegando o material de vocês, o livro, um lápis, uma caneta e aquela folha em branco para anotar as dúvidas que surgirem. Então vamos lá, revisando e aprendendo coisas novas. Então, a acentuação gráfica. Então, o que nós vimos? Que nem todas as palavras são acentuadas. Existem regras que nos determinam se há ou não o acento. Nós percebemos que há 3 tipos de acento: o acento agudo, o circunflexo e o acento grave. Lembrando que o tio não é acento. O que é o acento agudo? É aquele que indica o som de uma vogal aberta. No caso de café, rapé, giló. Então nós pronunciamos essa vogal com a boca aberta. E o acento circunflexo é aquele que nos mostra o som fechado da vogal, que nós não abrimos tanto a boca para falar, que é o caso de robô, vovô. Então nós percebemos a diferença entre som aberto e som fechado. O acento grave é o que indica a crase, que é a junção do a artigo mais o a preposição, que nós vamos estudar depois. Então agora nós estamos apenas com o acento agudo, vogal aberta, e o acento circunflexo, vogal fechada. Então vamos lá. Então a primeira regra que nós vimos, a regra dos monossílabos. Mas quem são os monossílabos? Monossílabos, as palavras de apenas uma sílaba. E quando nós vamos acentuar o monossílabo? Quando ele for tônico, ou seja, pronunciado com maior intensidade, e que ele termine em a, e e o, seguidos ou não de S. Então, sempre que o monossílabo tônico terminar em a, e o, seguido ou não de S, ele é acentuado. Depois, nós fomos para a regra das palavras oxítonas. Quais são as oxítonas acentuadas? Então, nós temos 3 regrinhas. Quais são as 3 regras das oxítonas? As oxítonas terminadas em a, e o, seguidas ou não de S, como é o caso dos nossos monossílabos. Então tem o sabiá, aliás, café, português, giló, retrós. As oxítonas terminadas em ou ens, amém, parabéns, também. E as oxítonas terminadas com ditongo aberto. Quais são os ditongos abertos? Ei, el, oi, seguidos ou não de S. No caso, troféu, ok?
Então, aqui nós temos a regra das oxítonas. O que são as oxítonas? Que tem muita gente que ainda não entendeu. Quando a última sílaba for tônica, como é o caso da palavrinha maracujá. Então, lembram que eu falei que nós fazemos análise sempre da última sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. Se a última sílaba é tônica, ela é uma palavra oxítona. E acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, I, O, seguidos ou não de S, quando há as terminações em ou ens, e quando a última sílaba tônica for um ditongo aberto, ei, el e oi. Até aí tranquilo? Então, continuando. Agora nós vamos para a regrinha das paroxítonas. Lembrando que paroxítona, quando a penúltima sílaba é tônica. Então, nós temos a última e penúltima. Se a penúltima for a mais forte, se for a sílaba tônica, é uma palavra paroxítona. E lembrem que eu falei que, dentro da língua portuguesa, a maioria das palavras é paroxítona. Então, nós temos um mundo de palavras paroxítonas na língua portuguesa, bem maior que as outras. Portanto, a regra é maior. Quais são as regrinhas das paroxítonas? Então, se nós sabemos que é uma palavra paroxítona, eu tenho que prestar atenção no final dela, para saber se há ou não o acento gráfico. Então, acentuamos toda palavra paroxítona terminada em quem? Então, se na paroxítona aparecerem essas letras L, N, R, I ou Is, U ou Us, PS, AN ou ANS, ão ou ãos, uns, nós vamos saber que essa palavra recebe acento. E também as paroxítonas terminadas em ditongos orais, que não são ditongos tônicos, tá? Ditongos abertos. Então, elas serão acentuadas. Como é o caso da palavra que aparece aqui, respeitável. Então, eu sei que o tá é a minha sílaba tônica. Então, eu sei que ela é paroxítona. Mas nós vamos olhar lá no final. Apareceu quem no final da palavra? A letra L. Então, ela vai entrar na nossa regra. Então, por isso que respeitável tem um acento, porque é uma paroxítona terminada em L. E depois nós fomos para as proparoxítonas. Quem são as proparoxítonas? São aquelas palavras que a antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Então, na palavra matemática, então, K é a última sílaba, Ti é a penúltima e Ma é a antepenúltima, e é a nossa sílaba mais forte. Então, é uma palavra proparoxítona. E o que nós vimos sobre as proparoxítonas? É a regra mais fácil que nós temos, pois toda proparoxítona é acentuada. Então, se eu descobrir que é uma palavra proparoxítona, eu também descobri que ela tem um acento, porque toda palavrinha proparoxítona é acentuada. Então, aqui as 3 regras que nós vimos anteriormente. E agora, então nós vamos retomar um pouquinho sobre os monossílabos. Então, nós vimos que os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, recebem acento. Agora nós vamos tratar dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Então, quais são os meus ditongos abertos? Ei, oi e el, que eu falo com a boca aberta. Então, se o meu monossílabo tiver um ditongo aberto, será acentuado. Então, como nossos exemplos: réis, géis, mês, fez, sóis, dói, rói, mói, véu, céu e réu. Então, nós percebemos que todas as palavrinhas são monossílabas porque apresentam apenas uma sílaba. E todas elas estão terminadas em ditongo aberto. Então, aqui é complemento do que nós vimos. Então, quando nós acentuamos os monossílabos tônicos, monossílabos, uma sílaba só. Quando terminarem A,
e o, seguidos ou não de S, ou quando terminar em ditongo aberto, certo? E agora, a acentuação gráfica relacionada a quem? As oxítonas também terminadas em ditongo aberto. Então, o que nós vimos lá atrás, tá? Então, leva acento vogal tônica dos ditongos abertos ei e oi quando em vocábulos oxítonos, ou seja, quando a palavrinha for oxítona. Então, anéis, papéis, lençóis, herói e dói. Então, o que nós percebemos? Que a última sílaba é tônica e há a presença do ditongo aberto, então é acentuado. Leva acento vogal tônica do ditongo aberto el, chapéu, véu, ilha, ok? Os ditongos abertos ei e oi não são mais acentuados quando aparecem vocábulos paroxítonos. Então, nós tivemos uma mudança na ortografia, que foi oficializada em 2016, que é chamado Novo Acordo Ortográfico. O que vem a ser isso? Todos os países que falam a língua portuguesa decidem que deverão ser feitas algumas mudanças. Então, como nós temos uma regra, uma gramática que rege a nossa língua, o nosso idioma português, então todos os países que falam têm que entrar em acordo. Então todos acordaram que algumas mudanças deveriam ser necessárias. Então uma delas qual é? Então nós temos o ditongo aberto, mas não na última sílaba, na penúltima. Então esse ditongo aberto vai aparecer na penúltima sílaba, que é o caso de uma palavra paroxítona. Então, esse ditongo aberto não será mais acentuado. Nós vamos acentuar somente o ditongo aberto se for uma palavra oxítona. E se for uma palavra paroxítona, não existe mais o acento. Como os dois exemplos que eu coloquei para vocês, heróico e plateia. Então, nós temos oi e ei, ok? Mas eles estão em qual posição? Penúltima sílaba, são palavras paroxítonas, que é o caso da palavrinha ideia. Até 2016, ideia era acentuado. Uma vez que houve essa mudança e o ei está na penúltima sílaba, esse acento não existe mais. Então, a partir de 2016, a palavrinha ideia não foi mais acentuada. Então, por isso que nós encontramos alguns livros onde ideia tem o acento e outros que não aparece mais, porque houve essa mudança. Então, relembrando, se o ditongo aberto for uma palavra oxítona, ele recebe o acento. Agora, se ele aparecer na penúltima sílaba, sendo uma paroxítona, não é mais acentuado. E agora, nós vamos voltar à parte do hiato. Então, vocês se lembram o que é o hiato? Quando nós temos vogais juntas na palavra, porém, elas estão em sílabas separadas. E quais são essas vogais? O I e o U. Somente I e U que nós vamos trabalhar nesse caso, tá bom? Então, I e U na segunda vogal dos hiatos, ou seja, em sílabas separadas. Então, vamos verificar quando vão receber ou não o acento. Quando I ou U ficam sozinhos na sílaba, ele é acentuado. Então, se o I e o U, que são hiatos, estiverem sozinhos, eles vão receber o acento, como é o caso de saída e saúde. Então, prestem atenção. Quando eu faço a separação silábica, eu tenho sa, i, da. Então, o i ficou uma sílaba sozinho. Então, neste caso, ele é acentuado. A mesma coisa em saúde. Ao separar a sílaba, eu tenho sa, u, d. Então, o u está sozinho, portanto, é acentuado. Outra regra. Quando o i ou u for seguido de s, também ele receberá o acento.
que é o caso de faísca e baús. Então, quando eu fiz a separação silábica, faísca, o I ficou junto com o S em uma sílaba. Então, neste caso, também é acentuado. E no baús, eu tenho baús. Então, U junto com S também é acentuado. Então, o que nós vamos perceber? Se o I ou U, enquanto hiatos, estiverem sozinhos na sílaba ou estiverem com S, então são acentuados. Agora, quando o I ou U for seguido de outra letra, não é acentuado, tá? Então, se o I e o U estiver com uma outra letrinha, esquece, não existe o acento. Então, nós temos raiz. O I está junto com a letra Z, então não tem nenhum acento. A mesma coisa, ra-u. O U está junto com o L, também não tem acento. Aqui nós temos até uma diferença no nome Luiz. Nós temos dois tipos de Luiz, o Luiz com S e Luiz com Z. Se for o Luiz com S, nós vamos colocar o acento. Por quê? Eu vou ter Luiz. O I está numa sílaba separada junto com o S. Então, é acentuado. Agora, se o Luiz for escrito com Z, já não recebe o acento, porque o I está numa sílaba junto com a letra Z. Então, aí não tem acento nenhum, tá certo? E quando o I ou o U for seguido de NH, também não vai receber o acento, que é o caso de rainha. Então, na separação silábica, eu vou ter rainha. Ah, professor, mas o I está sozinho. Sim, mas na sequência vem o NH. Então, neste caso, não é acentuado. E campainha, a mesma coisa. Eu vou ter campainha. Então, eu tenho o I numa sílaba sozinho, mas na sequência eu tenho o NH, certo? Então, essa é a regra dos hiatos. Então, lembrando, quando nós estamos falando apenas de hiato, I e U. Então, quando o I e U estiverem sozinhos ou seguidos de S, nós vamos acentuar. Se o I ou o U estiver seguido de uma outra letra, não recebe acento nenhum. E se o I estiver sozinho, mas acompanhado de NH, também não recebe o acento. Então, aqui é uma revisão do que nós já estudamos e essas duas novas regras, de tons abertos e a regra dos hiatos. Agora nós temos exercícios até a página 84. E existe uma produção da página 79, ok? Então, vocês vão fazer os exercícios até a página 84 e já vão produzindo a atividade da página 79, que depois eu vou falar novamente dela. Se vocês tiverem dúvidas, já façam anotações para me perguntar e na videoconferência eu volto a explicar para vocês. E eu vou marcar uma determinada data para que vocês possam me mandar essa produção textual, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Fica aquele forte abraço do professor Renato e estudando. Vou ficar no pé de vocês para que vocês possam estudar bastante. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!